Fala sério, você já odiava o verbo to be antes mesmo de pisar na sala de aula. Mas o problema não está no próprio verbo to be. O problema está em como ele foi ensinado para você. Mas no vídeo de hoje você vai sair daqui com a cabeça bem clareada sobre esse assunto. Então antes da gente ir pro vídeo, já peço que você se inscreva se você não é inscrito, curte esse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que tem pavor de verbo to be e comenta aí no final o que você achou dessa aula espontânea que eu trouxe para vocês. Então, sem mais delongas, bora lá. Bem, se você está esperando que esse vídeo seja sobre como usar o verbo to be, ele é o nosso tu, nós, vós, eles, você está se enganando. Isso aqui vai ser uma conversa com vocês de como que funciona o verbo to be. Você vai aprender que o verbo to be ele é a espinha dorsal do inglês. E eu te prometo que no final desse vídeo, quando você tropeçar com ele, você vai dar um estalo e pensar rapidamente como é que você pode usar o verbo to be em cada situação. Primeiro passo, eu quero que você pense no seguinte: o verbo to be, ele é um camaleão do inglês, e aqui eu te conto o quê? Que ele pode ser aí dividido em três partes. Por exemplo, em estado, também pense nele como se fosse um GPS e também na sua identidade. Vamos começar pela identidade. Eu sou um professor, então como é que eu posso me identificar? I am a teacher. Isso também pode ser usado para você que usa LinkedIn. I'm a teacher, I'm a geographer, I'm a nurse. Então, se você tem um perfil no LinkedIn, na sua identidade, quando você vai transcrever lá em inglês, você vai precisar usar o I am, que é eu sou. Nesse segundo momento, eu quero que você pense nele agora como se fosse o seu GPS, ou GPS para outra pessoa. Como assim? Pense em localização. Alguém está em algum lugar. Então você pode usar o verbo to be para indicar onde essa pessoa está. Se você tem um amigo que está na escola nesse momento, você vai dizer He is at school now. Ele está na escola agora. Ou She is at home. Ela está em casa. Então veja que você consegue usar o verbo to be para localizações. Você também consegue fazer perguntas ao invés de só afirmações. Where are my car keys? Onde estão as chaves do meu carro? Então você consegue negar, você consegue afirmar e fazer perguntas. Nesse terceiro e último momento dessa primeira parte que eu estou destrinchando para você, agora a gente vai pensar no verbo to be como se fosse um sentimento, um estado. Como que eu posso dizer que eu estou feliz ou ela não está triste, nós estamos com fome? Tudo isso a gente consegue ainda usar o verbo to be. Por exemplo, I am happy, she's not sad, we are hungry. Então, só nessas três frases eu te disse: eu estou feliz, ela não está triste, nós estamos com fome. Então veja como é que o verbo to be ele já se despedaçou em três partes: identidade, GPS e estado. Olha só, eu vou te dar mais uma dica extra do verbo to be. Ele é um verbo tão especial que ele se nega sozinho. Os outros verbos de ação, por exemplo, eles precisam de auxiliar, mas isso é história para outro vídeo. Então, eu vou te passar aqui como é que ele se nega sozinho, porque os outros verbos precisam de auxiliar. Pense nele como um verbo especial. Então, eu não preciso falar I don't am happy, por exemplo. Eu já nego ele diretamente. I am not happy. Eu não preciso de auxiliares. Ele se auto-nega sozinho. Por exemplo, we aren't at home now. Nós não estamos em casa agora. They aren't at school, ou they aren't at the supermarket. They are at school. Então você veja que você consegue negar ele sozinho por ele mesmo. Agora eu quero apresentar o verbo to be para vocês não como o herói, não como o protagonista. Ele passa a ser nesse momento, nesse tempo verbal que eu vou ensinar para vocês, o auxiliar, o suporte. Pensa como se ele fizesse parte de um videogame ou de um jogo, naqueles que tem um super-herói ali, que ataca, que é o protagonista, mas ele tem um suporte. E nesse caso agora o verbo to be ele deixa de protagonizar para ajudar um tempo verbal a existir. Esse tempo verbal é o present continuous ou present progressive, que seria o presente contínuo, o presente progressivo. E esse uso do inglês agora, nós vamos estar falando de um tempo que está acontecendo no momento falado. E eu vou precisar usar o verbo to be como auxiliar e o verbo protagonista com o ing no final dele, para dizer o que está acontecendo. Pensa num filme que está rolando no momento.
Então, por exemplo, eu estou aqui dando aula, eu estou ensinando para vocês, enquanto isso está passando uma imagem aqui atrás, está acontecendo alguma coisa. Também está acontecendo no momento que eu estou falando. Como é que eu faço? Pensa assim, o verbo to be ele deixa de ser protagonista, ele vai ser o auxiliar. Então eu vou continuar tendo am, is, are, verbo to be no presente. Mais um verbo de ação, pode ser work, study, watch, sleep, com o ing somado a esse verbo de ação. Então, repare que para você montar essa frase, você precisa de um sujeito, o verbo to be como auxiliar e o verbo principal, o nosso herói, com o ing. Se eu quiser falar que eu estou estudando agora, eu vou dizer I am studying. Você vai pegar o verbo study, vai botar ing e vai estar dizendo eu estou estudando. Você também pode negar. Lembra que ele se auto-nega? Se eu quero falar que eu não estou estudando, como é que eu vou fazer? Você já sabe. É só colocar o not depois do verbo to be. Então fica I am not studying now. Não estou estudando agora. Se eu for fazer pergunta, o verbo to be ele vai ser um auxiliar também no início da frase. Se eu quero perguntar se ele está assistindo televisão, eu vou colocar is no início, depois o pronome ele. Is he watching TV? Is he watching TV? Ele está assistindo televisão? É isso que eu quero saber. Então você já sabe. Quando o verbo to be vem no início, eu boto o pronome que representa ele ali, esse verbo to be que eu estou usando, mais o nosso verbo protagonista com o ing na frente dele. Watching, assistindo. Isso em português se chama gerúndio, caso você não saiba. Então, só dando uma revisada básica, você precisa saber usar o am, o is e o are, mais um verbo de ação com ing. Sem esquecendo que existem algumas regras de escrita para alguns verbos. Por exemplo, move termina com e. Eu vou tirar esse e do move e vou botar ing. Então fica he's moving. Ele está se mudando. Ok? Tem outra regrinha também, que é o verbo que tem consoante, vogal no meio e uma consoante no final. Eu vou estar dobrando essa última consoante e acrescentando o ing. Qual verbo seria esse? Eu vou trazer um bem simples, que é run. Run é correr. Então fica R-U-N. O que vai acontecer com esse N? Eu vou dobrar ele e vou botar ing. She's running at the moment. Ela está correndo nesse momento. Então veja, eu usei o pronome, o verbo to be, o run, que é consoante, vogal e consoante aqui no final. Eu vou dobrar essa última consoante, acrescentar ing. A regrinha é para verbos que terminam com dois es, por exemplo, see, S-E-E. See, eu só acrescento ing. Por exemplo, I am not seeing him. Eu não estou vendo ele. Então esse see vai acrescentar apenas o ing. Presta atenção no verbo shop. Shop é S-H-O-P. Mas, teacher, eu já vi o shopping com dois P's. Exatamente. O SH ele vai ser contado como um som. Sh, sh. Então ele vai ser uma consoante, considerado uma consoante, uma vogal no meio. O P do final vai dobrar, vou botar ing. Vamos entrar agora no conceito de passado e futuro usando o verbo to be? É bem simples. O verbo to be você já sabe que é am, is, are. Ele é a mesma coisa no presente, só que com uma roupa velha do passado. Então você vai trocar o am e o is por was, e o are vai ser were. Muito cuidado com essa pronúncia, muita gente confunde com where é onde. Então, recapitulando, am, is vira was e are vira were. Não tem mistério. Eu não vou dar tantos exemplos porque você já sabe como é que funciona. Por exemplo, se eu digo I am happy today, eu estou feliz hoje. Você troca o am por quem? Exatamente, por was. Então, I was happy yesterday. Eu estava feliz ontem. Tá vendo como é que funciona? É só trocar o verbo to be do presente para o passado. Usando o is agora. She is hungry now. Ela está com fome agora. O is, se eu quiser falar que ela estava com fome ontem ou semana passada, você pode trocar o is por was. She was happy last week. Ela estava com fome semana passada. E como é que usa o were? É da mesma forma. They are angry. Eles estão com raiva.
They were angry. Eles estavam com raiva. Não tem mistério, pessoal. Tá vendo como é que é? Teacher, se eu for fazer pergunta no passado, lembra como é que você faz no presente? Is he happy? Ele está feliz? Então, se eu quero saber se ele estava feliz, é só trocar o is por o was. Was he happy? Ele estava feliz? Were they at home yesterday night? Eles estavam em casa ontem à noite? E a mesma coisa é usar na forma negativa. Você vai colocar o not na frente de was e de were. They weren't at home yesterday. Eles não estavam em casa ontem. They were at school. Eles estavam na escola. Simples, não é mesmo? Vamos para o futuro agora. No futuro, o verbo to be vira um protagonista preguiçoso, tá bom? Ele fica na sua forma original. Be, ele vai pegar carona com will, e aí você vai dizer will be alguma coisa. Vai ser, vai estar. Mas atenção, essa forma aí vai acontecer no futuro, hein? Não vai confundir com o que a gente já viu aí nesse vídeo. Pessoal, fala pra mim aqui nos comentários, tá gostando desse conteúdo? Se sim, já escreve aqui, já comenta o que você achou, tá achando. Se você tá aprendendo de fato o uso do verbo to be e se tá aí, ó, iluminando sua cuca. Presta atenção, porque isso aqui é uma chave que eu vou virar na sua cabeça. Você não precisa transformar o be em am, is ou are. Vai ser will be para todos os pronomes. Por exemplo, I will be at home tomorrow this time. Eu vou estar em casa amanhã, essa hora. She will be at home tomorrow this time. A mesma frase. Ela vai estar em casa nesse mesmo horário. Bem, pessoal, chegamos no final desse vídeo e tudo que eu entreguei para vocês foram frases simples com uma explicação bem simples do que é o verbo to be. Sempre lembrando, o verbo to be não representa o ódio. O verbo to be, ele representa identidade, quem, local, onde, o que está acontecendo, o que vai ser. Então nós vimos tudo isso num vídeo só. Por isso o vídeo é verbo to be e outras coisas. Eu não trouxe só o verbo to be, eu trouxe os verbos to be que você pode usar aí no seu dia a dia, seja no presente, no passado, ou no futuro, ou que está acontecendo no momento falado. Você viu também que o verbo to be vai te conectar em vários tempos verbais. Ele não é apenas uma forma, você tem que entender a função dele para cada momento que você está usando ele. Vou deixar aqui um exercício prático para você usar no seu dia a dia a partir de agora. Pense nos seus sentimentos durante o dia e transforme essas frases e transforme esses sentimentos que você sentiu ou está sentindo para o inglês. Por exemplo, de manhã você acordou triste. I am sad. Depois do almoço deu aquele ânimo. I am happy. Antes do almoço você estava com fome. I was hungry. E I am eating. Eu estou comendo na hora que você estiver almoçando. E pensa também no futuro em em que horas você vai chegar em casa. I will be at home at 5 p.m. Eu vou estar em casa às 5 da tarde. Pratica aí pra você ver como é que você nunca mais vai errar o verbo to be. Bem, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, desse formato novo aí que eu trouxe pra vocês, bem descontraído. E se você gostou e você não é inscrito, peço mais uma vez, se inscreva, curte esse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que não suporta, não aprende e não entende o verbo to be e comenta aqui qual foi a melhor parte desse vídeo pra você e qual foi a dúvida que eu esclareci. Até o próximo, valeu!